É muito sintomático que as religiões hoje façam muito marketing de si mesmas. E a coisa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando a velocidade e você não consegue sair. Não é só isso, é porque é bom, porque é ruim, é porque não é viável, não é sustentável. Talvez na montanha-russa com defeito, né? Cheia de solavanco, que às vezes o carro sai do trilho. O Brasil, na segunda metade do século XX, teve o maior processo de urbanização em todo o mundo. E já fomos direto para a era do espetáculo, com essa preocupação de roleta, de catraca, número de visitantes. Isso nunca significou qualidade. É como se a montanha-russa virasse uma planície. O organismo se adapta a isso. Quer dizer, eu acho que esse processo de globalização e de modernização, ele já tem vários séculos. Num estágio mais contemporâneo, há uma espécie de aceleração. O Eric Hobsbawm, o famoso historiador britânico, ele disse que o século XX foi um breve século XX. Quer dizer, ele vai da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Russa em 17, né, até o fim do Bloco Socialista, simbolizada pela queda do Muro de Berlim. Lenin dizia, o século XX será um século de guerras e revoluções. As guerras a partir dos anos 90, né? A Guerra do Golfo, depois a Guerra do Afeganistão, Guerra do Iraque, Guerra nos Balcãs, inúmeras guerras em países africanos, o próprio fim do socialismo a partir do fim dos anos 80 e começo dos 90. É inegável que a queda do Muro de Berlim produziu, de fato, uma reviravolta enorme, né? Destruição dos ideais que durante um tempo foram tão importantes para nortear politicamente a luta contra a ditadura no Brasil e tudo mais. Eu estava lutando por um monte de coisa e de repente isso tudo ruim. E o que é que eu tenho ainda? Quais são os ideais? Quais são as coisas que são sólidas e que podem fundamentar as lutas contra a injustiça a partir de agora? Claro que isso teve consequências graves do ponto de vista do predomínio de uma única potência e, por outro lado, uma outra forma de combate a essa potência única, que é pelo terrorismo, que é de usar os próprios símbolos da modernidade como uma forma de ataque. Mas o impacto mais forte foi que nós descobrimos uma outra figura chamada fundamentalismo religioso. E que esse fundamentalismo religioso não é só islâmico. Ele também encontra um fundamentalismo religioso cristão na América, digamos, do Bush. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Então, esses anos 90 talvez tenham sido aquele momento de passagem, de reflexão para alguma coisa nova que começa a acontecer. No mesmo ano que teve o ataque à Torre Gêmeas, nós tivemos um evento que parecia pequenininho e que cresceu e virou muito importante, que foi o Fórum Social Mundial. Foi no mesmo ano, em 2001.
Eu creio que até esse momento, até final da década de 80, começo da década de 90, tinha-se uma imagem de um planeta sem limites. Era possível fazer qualquer coisa que o planeta tinha condição de suportar o que quer que se fizesse. A partir daí já se sabe que tem limites. Há limites que não podem ser ultrapassados. E essas questões, ozônio, o consumo maior do que a capacidade de reposição e a questão do aumento da temperatura, levaram então a esse marco que é a Convenção de 1992 no Rio de Janeiro. Porque ali, nessa cúpula mundial, então, se chegou à Convenção sobre Mudanças Climáticas, se chegou à Convenção sobre Preservação da Diversidade Biológica e à Agenda 21. Pode-se até argumentar que elas não foram cumpridas, que elas não deram todos os resultados até hoje, mas foi um reconhecimento. Eu acho que não é temerário dizer que nós estamos numa crise de padrão civilizatório. Quer dizer, os nossos modos de viver não são compatíveis com as possibilidades do nosso planeta. Então nós vamos ter que inventar outros modos de viver. Modos que economizem recursos, que reciclem recursos, que não desperdicem recursos, que não façam essa loucura que se faz hoje no mundo de uma sociedade consumista que quer consumir tudo a mais e produzir mais lixo e mais desperdício e tal. Isso é absolutamente insustentável. Acho que no Brasil, né, nós tivemos aí um momento importante de mobilização política, né, dos anos 70, vamos dizer assim, até o começo dos anos 90, que foi um movimento político da conquista da democracia. O nosso programa de estabilização, ele tem 3 pontos fundamentais. Um ponto é uma reforma fiscal e o objetivo é o objetivo de... Depois nós tivemos um fenômeno importante, né? Mas eu diria que ele é pontual, que foi a luta pelo impeachment do Collor. As passeatas chegaram a reunir 400 mil estudantes na Avenida Paulista. Desde sexta-feira, estamos sob o signo do real. É a 10ª troca de moeda no país. Sem dúvida, o Plano Real foi uma política bem sucedida e ali, bom, durante a sua tumultuada transição, né, se destacou a figura de Fernando Henrique, né? Não fui eleito para ser o gerente da crise. Fui escolhido pelo povo para superá-la e para cumprir minhas promessas de campanha. O processo que teve início lá com a queda do Muro de Berlim tem uma espécie de último capítulo, né, com a emergência do governo Lula. Ninguém